Mais uma vez, bem-vindos aqui então a esta aula do ovo de chocolate, não é? Já estamos aproximados da Páscoa e, claro, um dos grandes símbolos da Páscoa é, sem sombra de dúvida, um ovo, né? Hoje o que nós vamos fazer é um ovo simples, bastante colorido. E o que é que vocês então vão aprender nesta aula? Vão aprender como fazer uma pré-cristalização simples com adição de manteiga de cacau de chocolate branco. Vamos aprender como utilizar corantes, neste caso, manteiga de cacau colorida, está bem? Para fazer depois, eu vou fazer dois estilos de design, ou seja, vamos ter duas formas, mas eu já vou explicar isto mais daqui a bocadinho. E depois, claro, uma coisa importante quando é fazer isto do ovo, que é colar as duas casquinhas e também, neste caso, para pô-lo em pé. Vamos fazer uma base, vamos prendê-lo então em pé. Hoje o que pretendemos fazer é este ovo, está bem? Bastante colorido. E vamos aprender dois designs, ou seja, vamos aprender esta e vamos aprender esta. Pronto, eu fiz como se fosse frente e verso, dá para fazer duas coisas diferentes, está bem? Claro que vocês podem fazer o ovo só com um único design. E claro, a nível do design isto é tudo sugestivo e é tudo também, depende do vosso objetivo e claro da vossa criatividade. Mas vão ver umas técnicazinhas para conseguir então fazer isto, está bem? Ele está aqui numa basezinha, ele fica assim aqui de pé. É um ovo que tem cerca de 15 centímetros de altura e 10 aqui de largura, está bem? Pronto, para vocês verem metade. Isto é bastante giro. Pá, e é uma coisinha super simples de fazer e nestas questões da Páscoa, não é? Nada melhor do que fazermos o nosso próprio ovo, que tem um toque pessoal, e oferecer isso às pessoas. E depois, a partir daqui, dá para embrulhar em várias formas, dá para pôr em coisas lá dentro, mas isso depois eu vou-vos dar um bocadinho de luz em relação a isso mais no final da formação. Para isso, então, só vamos precisar de materiais específicos e ingredientes. Eu vou então expô-los aqui, para vocês perceberem o que é que nós vamos utilizar durante esta aulinha. Para o ovo da Páscoa, nós vamos ter que então utilizar um molde. Neste caso, eu estou a utilizar um molde de policarbonato, está bem? Que é um material muito mais liso, resistente, dura muito mais tempo, mas claro que também dá para fazer numa de acetato. A única coisa que tem a ver é a durabilidade, o brilho também se calhar não é tanto, e não mexemos tão bem, enquanto que este aqui eu consigo agarrá-lo e fazer o que eu quiser dele, está bem? Este aqui são duas meias. Nós vamos fazer uma metade aqui, outra metade aqui, e depois vamos colá-los. Também dá para fazê-los juntos, mas eu para isso teria que ter um outro molde igual, onde eu juntava a este e eu ia conseguir fazer logo dois ovos inteiros de uma só vez. Ok? Mas eu vou explicar de maneira simples para vocês fazerem aqui metade e metade. Para além daqui do molde de policarbonato, vamos precisar então de chocolate. O chocolate que eu vou utilizar hoje é o chocolate da Calebo, chocolate branco, aqui o W2, ele tem uma viscosidade de 3 gotas, portanto é o ideal. Claro que vocês podem utilizar outro tipo de chocolate branco, eu é que prefiro usar este, e nós vamos fazer um processo de ter uma casquinha mais fina, está bem? Eu vou explicar depois melhor em relação a isso, mais daqui a bocadinho. Outro tipo de material que nós vamos então precisar, neste caso, ingrediente, manteiga de cacau em pó, eu tenho esta colherzinha que é medida, pronto. Quem não tiver manteiga de cacau em pó, vocês sempre poderão utilizar outra forma de pré-cristalização, está bem? Eu é que hoje vou fazer com este método. Mais importante, um termómetro. Eu tenho este aqui que é digital, pronto. Muita gente já nas formações já me viu trabalhar muito com ele, mas também aquele que é só de uma agulhinha para mergulhar no chocolate, perfeito também, está bem? Só que temos que realmente saber a temperatura das coisas. Também vamos utilizar manteiga de cacau colorida, neste caso são várias as cores, tá? Para este ovo eu vou utilizar branco, vermelho, azul, violeta e amarelo. Isto quem não tiver uma cor tem outras, ok? Isto é um bocadinho como as tintas, como as coisas em artes que nós fazemos, é só misturar as cores para dar os resultados que vocês quiserem, está bem? Portanto, se não tiverem uma cor, podem sempre substituir por outra, não há problema nenhum. Vamos precisar também de um raspador. O raspador vai servir para quê? Para nós tirarmos aqui o excesso de chocolate. Pincéis, vários formatos, trinchas, uns mais grossos que outros. Um aro circular, metalizado. Isto vai ser para a base do nosso ovo.
à volta dos 6, 7 centímetros, mais coisa, menos coisa. Tem que ser uma área assim um bocadinho maior, que é para quê? Para o ovo não tombar. Se vocês tiverem um pé muito pequenininho, claro que o ovo vai tombar. Portanto, este aqui é o suficiente para um ovo deste tamanho não cair. Se vocês tiverem um ovo maior, convém então alargarem o diâmetro daqui do ar. Uma esponjinha, está bem? Para fazermos a técnica, que esta técnica da esponjinha vai ser para fazer este que está aqui. Ele tem um cor esverdeado, mas eu nem sequer utilizo a cor verde. Eu vou fazer uma mescla de cores aqui com a esponja. Mais coisas. Vamos precisar de papel vegetal, um tabuleiro liso, eu tenho aqui este tabuleiro de mini queques, que é para quê? Que é para eu pôr as cores, mas quem não tiver isto pode sempre usar uns copinhos, um pires, um godê, não convém é que seja tipo de plástico, porquê? Porque às vezes vamos ter que aquecer as cores e que não derreta. Eu, por exemplo, isto aqui é de aço, eu vou sempre derreter primeiro no micro-ondas e depois vou pôr aqui com o soprador de ar quente, certo? Não posso pôr isto no micro-ondas, está bem? Depois, spray refrigerante, que é para quê? Para já nos secar rapidamente na colagem do ovo. E, claro, a pistola de ar quente e o micro-ondas. A primeira coisa, então, que nós vamos fazer tratar do nosso molde de policarbonato. O molde de policarbonato, para nós termos, então, um bom brilho, quero eu dizer, e para as cores realçarem, nós temos sempre que os limpar primeiro. Embora que já estão limpos, convém sempre limparem novamente. Quando eu digo limpar, não precisam de lavá-lo outra vez, entendem? Ele está lavado. Mas nós temos sempre que tirar pequenas impurezas, pequenas coisinhas de pó, impressões digitais, pequenas coisinhas de gordura que calham lá normalmente. Para isso, então, eu normalmente uso um bocadinho de papel. Quem diz papel também podem usar aqueles discos de limpeza da cara, aqueles redondinhos, bem suaves. E vocês vão ter que então limpar muito bem o molde, todo à volta, tipo como se estivessem a puxar um bocadinho de lustre. Michael? Sim? Podem ser usados moldes de silicone, tu já disseste que sim, mas faz uma grande diferença ter uns ou ter outros? Sim. Normalmente para tipo ovos e isso eu não costumo usar os de silicone, quanto muitos de acetato, que é aquela película termoformada, ou então de policarbonato, que é esta, está bem? O problema é, por exemplo, o silicone é muito mole, então, por exemplo, se eu quiser bater, se eu quiser mexê-lo, ele dobra-se todo, e às vezes, por exemplo, quero retirar a casquinha e ele parte-se mais facilmente. Coisinhas em silicone eu uso para pequeninas decorações ou bombons maciços, que é somente chocolate, tá? Os termoformados, que é os de acetato, eles são muito mais fininhos, eles são mais baratos, claro, mas eles não têm uma durabilidade longa. E qualquer coisinha, basta um vincozinho, basta cair um bocadinho, ele fica lá com esse vinco e marca, e isso vai passar para o vosso chocolate. Além disso, para lavar é mais difícil, e eu não posso pôr, por exemplo, água muito quente. Porquê? Porque ele depois vai acabar por derreter um bocadinho o molde, ou seja, o molde fica deformado. Tá? É por isso que eles também são mais baratos. Os policarbonatos, claro, são mais caros, mas se bem tratados, eles duram imenso tempo. Eles são rijos, nós podemos bater neles à vontade, o brilho neles é sempre impecável, desde que vocês também não arranhem, não estraguem o molde em si. São mais fáceis também de lavar, custam um bocadinho mais, mas acreditem em mim que dura-vos muito mais. Eu tenho este molde já há alguns anos. E ainda está ótimo. Já tive de termoformado e de silicone, já nem sequer uso porque pronto, já se estragaram. O termoformado, então, houve uma vez que eu pus para lavar, esqueci de falar à pessoa em questão que não podia ser lavado em água quente, a pessoa lavou aquilo sem querer em água quente e aquilo ficou então todo, como é que se diz, não é enrugado, ele ficou todo deformado, ele ficou todo desmanchado.
Pronto. Eu até experimentei fazer um ovo da Páscoa com ele assim, até ficou engraçado, mas não deu para colar uma na outra porque as arestas não eram iguais. As faces não eram iguais. Está bem? Ok. Então, depois disto aqui, muito bem limpinho, nós vamos sempre guardá-lo virado para baixo, que é para quê? Para não entrar, então, algumas impurezas e pozinhos que existem aqui no ar. Está bem? A nível do chocolate, o que é que eu costumo fazer? Uma vez que nós temos um tempo que eu tenho que esperar que o chocolate arrefeça e tenho que pintar o molde, eu costumo fazer estas coisas as duas ao mesmo tempo. Ok? Ou seja, nós vamos pintando o molde e à medida que eu estou pintando o molde, eu estou à espera que o chocolate arrefeça. Tá? Para este chocolate, nós então temos que pré-cristalizá-lo. Ele já é pré-cristalizado, mas eu vou ter que derretê-lo novamente todo. Eu destruo as suas propriedades e qual é que é a minha função? Voltar que o chocolate tenha uma forma cristalina correta. Com isto, o que é que vamos fazer? Para este chocolate, eu vou ter que derretê-lo todo até aos 45 graus Celsius. Derreter o chocolate vocês podem fazer no micro-ondas ou então em banho-maria. Está bem? Em micro-ondas têm que fazer em pequenos incrementos no início 30 em 30 segundos, depois vão baixando, 20 em 20, 10 em 10, até ele ficar liquefeito e atingir os 45 graus Celsius, que é importante, está bem? Porque aí nós não temos cristais e depois vamos começar a formá-los. Como eu estou a fazer com o método com manteiga de cacau, vamos baixar a temperatura dele até aos 34 e nos 34 eu vou ter que pôr 1% de manteiga de cacau em pó. Neste caso, para este molde, eu uso 350 gramas de chocolate. Ok? 350 gramas. Quando eu puser manteiga de cacau, é 1% relativamente ao peso do chocolate que eu utilizar. Portanto, eu tenho que usar 3,5 gramas. Quem não tiver uma balança de precisão, por exemplo, eu tenho estas colherzinhas, que é 1/8 de teaspoon, que eu já o pesei numa balança de precisão, e eu já sei que uma colherzinha cheia destas tem 2 gramas de manteiga de cacau. Portanto, para este preparado, eu vou utilizar quase 2 colheres. Tá? Em casa, se não tiverem, aquelas colherzinhas de café, tá bem? Aquelas mesmo pequenininhas, resolve também o vosso problema. Ok? Pronto. Vamos falar só um bocadinho sobre os corantes, a manteiga de cacau colorida. Os corantes que nós utilizamos para chocolate têm que ser sempre corantes à base de gordura, ou seja, lipossolúveis. Não podemos usar à base de água, nem à base de outro tipo como por exemplo o álcool ou assim. Estes são lipossolúveis, mas é manteiga de cacau, ou seja, a manteiga de cacau em temperatura ambiente ela é rija. Vocês já ouvirem? Isto está que nem pedra. É mesmo assim. Ok? Nós temos que depois, às vezes, abrir e alguns deles por dentro até parece que ficam todos branquiçados, parece que estão estragados. Não estão estragados. É mesmo assim. Sofreu foi um bocadinho de blooming. Está bem? Ou seja, alguma da gordura subiu à superfície. Então, eu tenho que transformar isto que está rijo para ficar líquido novamente. Como é que nós vamos fazer isso? No micro-ondas. Ok? Como isto é manteiga de cacau, nós vamos ter que fazer uma microtêmpera. Ou seja, eu tenho que também trabalhar com os cristais nisto. Isto porquê? Se vocês derreterem isto no micro-ondas e ele ficar demasiado quente, vocês destroem os cristais. Ao destruir os cristais, quando vocês depois pintarem as vossas coisas, como o ovo, os bombons, seja como for, a cor não irá solidificar da mesma forma, como também pode nem sequer agarrar no chocolate. Está bem? Portanto, vocês têm que sempre que pré-cristalizar também a manteiga de cacau. Isto aqui ele já está feito, ele já está pré-cristalizado. O que é que eu faço? Eu faço uma pequena manha. Está bem? É uma manha, é uma técnica simples para vocês terem a certeza como é que conseguem ter um resultado perfeito. Primeira regra, seja este boião, seja estas embalagens, têm que sempre abrir as tampas ou tirar as tampas. Nunca ponham isto dentro do micro-ondas com tampa, porque depois, com o calor, ele vai arrebentar lá dentro. E acreditem em mim que limpar o micro-ondas todo de azul ou de outra cor não é fácil. Está bem? A gente sempre aprende com estas coisinhas.
Portanto, eu vou pôr no micro-ondas e claro que há cores que aquecem mais rápido que outras. Agora vocês normalmente perguntam-me muito, Michael, quanto tempo no micro-ondas? Depende, ok? Eu tenho cores que podem se derreter rapidamente em 30 segundos, como tenho outras que podem se derreter num minuto ou mais. Depende. Nomeadamente há cores que derretem muito mais rápido que outras. Eu, por exemplo, o amarelo derrete-se muito rapidamente, o preto, nós não vamos utilizá-lo hoje, e há outras que demoram mais tempo. Vocês têm que sempre ir inspecionando, tá? Então a regra é, para isto correr bem, o que é que eu faço? Eu não vou derretê-lo por inteiro. Como isto é pedra, eu vou derreter uma parte e vou deixar um restante que está ainda em pedra lá. E isto porquê? Porque depois eu fecho a tampinha e eu vou começar a agitar. Ou seja, a parte quente, o líquido, vai começar a derreter o que está sólido, e aquele que está sólido, que tem cristais bons, eles vão passar esses cristais para o chocolate que está muito quente. Ou seja, vai haver aqui uma troca de cristais que vai ajudar então a ver uma evolução destes cristais 5, que são os cristais que nós queremos, e depois aí vocês vão trabalhar e ter uma têmpera correta da manteiga de cacau. O ideal, vocês, é sempre trabalhar com a manteiga de cacau à volta dos 30 graus Celsius. Está bem? Porque é mais ou menos a temperatura que nós trabalhamos também os chocolates. Tá? Quando ela está na temperatura certa, na temperatura para vocês trabalharem. Se vocês trabalharem com isto muito quente, não vai ajudar, como também se trabalharem isto com muito frio, também não vos vai ajudar. Ok? Então, eu vou começar aqui por derreter os meus corantes. Pronto, depois quando eu estiver a fazer a microtempera dos meus corantes, eu vou começar a derreter então aqui o meu chocolate, está bem? Só relembrar então as temperaturas. Derreter isto aos 45, baixar aos 34, onde eu ponho 1% de manteiga de cacau, e depois a temperatura de trabalho deste chocolate, 28, 29 graus Celsius. A nível de pincéis, é um bocadinho à vossa escolha, está bem? Eu, por exemplo, eu gosto de ter sempre um pincel assim, tipo uma trincha mais larga. Podem ter assim umas mais pequenas. Normalmente eu uso muito estas mais espatuladas. E, por exemplo, os salpicos, estão a ver estes salpicos que eu faço aqui? Eu gosto de usar um pincel mais fino. Este, especialmente, ele tem um cabo que é de plástico, ou seja, ele dobra. Isto não é fácil de encontrar. Normalmente eu recomendo, quando vocês vão tipo a uma loja de chineses ou assim e tem aqueles kits de pintura para crianças, normalmente tem estes assim que se dobram. Porquê? Porque os salpicos a gente faz com ele dobrado assim e largamos o pincel. E faz salpicos excelentes. Assim, um que é rijo, ele não faz os salpicos da mesma forma. O branco já está. Os outros precisam mais um bocadinho. Eu estou a pô-los todos ao mesmo tempo no micro-ondas, está bem? Não precisam de fazer um a um. Simplesmente eu vou tirando uns mais cedo que outros. Então, o branco, vou pôr a tampa. Pronto, vocês não conseguem sentir, mas eu ainda sinto aqui, ao apertar o frasco, que tem lá pedacinhos, e é agitar. Lembrem-se que a pré-cristalização, vocês têm que sempre ter atenção ao fator tempo, ao fator temperatura, que é uma das mais importantes, e, claro, ao fator movimento. E é isso que eu estou a fazer agora, o movimento. Está bem? Ele ainda está aqui bastante quentinho, mas eu vou sempre agitando e vou deixando baixar a temperatura. Às vezes, se vocês aquecerem demais, como é que vocês arrefecem isto? Ou naturalmente, ou eu ponho num banho-maria frio. Eu ponho um bocadinho de água fria, até aqui mais ou menos até a metade, que é para isto não tombar, e deixo ele lá baixar naturalmente, sem problema nenhum. Isto não há formas específicas de agitarem, também não é preciso estar só a rodar, assim, ou seja, é da melhor forma que vocês quiserem, tá? Claro, como estamos a utilizar mais do que uma cor, isto leva muito mais tempo e, claro, muito mais minuciosidade quando estivermos aqui sempre a trocar para agitar. E o lilás também já está. Pronto, uma vez que agora vou estar com as cores, vou então pôr o meu chocolate a derreter completamente. Vocês mesmo agarrando aqui nos frascos, vocês conseguem sentir a temperatura, está bem? Eu, por exemplo, eu noto que o branco, ele está um bocadinho mais quente que os outros. Não há mal, ele vai resultar na mesma, tem é que deixar que ele baixe um bocadinho mais. Os restantes, temos que sempre mantê-los quentinhos. Das duas, uma. Se ele começar a solidificar logo e não estiver ainda pronto,
ou fazem mais uma visitinha ao micro-ondas, com um tempo mais curto, ou então ponham assim uma tacinha com água quente, tipo banho-maria, mas só a água, está bem? E mergulham lá para dentro assim os fresquinhos, para apanharem um bocadinho de água quente e ficarem então a manter a temperatura desejada. Michael, para que é Sim? que serve a manteiga de cacau em pó, uma vez que o chocolate já tem manteiga de cacau? A manteiga de cacau em pó, ela é cristalizada, ou seja, ela é cristais 5 puros. O que é que para que é que a gente ao adicionar num chocolate que já tem a manteiga de cacau, ele vai ajudar a criação de mais cristais, está bem? Lembrem-se que sempre o chocolate ele tem cristais, e então esses cristais são aquilo que nos vão dar o que nós gostamos, as boas características que nós gostamos no chocolate. O brilho, o derreter na boca e não nas mãos, o estalo característico, a sua durabilidade, o poder de contração, ou seja, de sair dos moldes. E quando nós estamos a derreter o nosso chocolate por completo, a manteiga de cacau que está dentro do chocolate, ele está derretido aos 45 graus, ou seja, ele aí não tem cristais estáveis. E então, quando nós estamos num processo em que ele está a começar a criá-los, nós lançamos mais cristais, para quê? Para poder haver uma multiplicação destes e promover que esta criação de mais cristais seja mais rápida. É só por isso. É uma das formas para cristalizar o chocolate. Existem mais. Tá? Mas a manteiga de cacau, esta é uma manteiga de cacau específica, não é manteiga de cacau em pastilha ou em barra, que essas não dão para pré-cristalizar desta forma. Isto é manteiga de cacau cristalizada em pó, que são cristais 5, ou seja, cristais estáveis, puros. Já tenho aqui o meu chocolate derretido, vou só ver a sua temperatura para ver se já tem os 45 graus Celsius. Tem, sim, senhor. Ok, conseguem ver? 45. Perfeito. Então pronto, vou deixar a temperatura dele descer naturalmente. Enquanto isso, vamos pintar. Então, eu vou pôr aqui os corantes, como eu vos disse, aqui neste molde. Este molde está muito frio, então eu vou aquecê-lo e vou aquecê-lo com o meu soprador. Só porque uma vez, como ele está mesmo muito frio, se eu puser o meu corante, ele arrefece muito, muito mais rápido, está bem? Ora bem, vou então pôr as corzinhas em cada lado. A quantidade, isso depende do que vocês quiserem fazer. Para pintarem, vocês convém sempre ter a manteiga de cacau mais líquida, está bem? Quando ele começar a ficar muito espessa, aí já não é fácil de pintar e os cristais também já não estão assim tão bons, ok? Aliás, eles estão bons, só que como já estão tão rijos, é difícil vocês passarem com o pincel no molde. Ok? Agora, conseguem ver a sua consistência? Eu assim a virar. Assim mais liquidinho. É como se fosse uma tinta normal. Está bem? Agora vamos então começar a sujar. É a parte mais gira. Eu gosto muito de pintar estas coisinhas. Então, o primeiro que eu vou fazer é, tudo o que for a nível de pintura, vocês têm que sempre pensar que a primeira cor que eu ponho é aquela que vai ressaltar no ovo. No ovo, não seja o que for. E então, neste caso, eu vou começar com o branco. E depois, então, vou sobrepondo as cores uma em cima da outra. Com o branco, eu vou fazer uma coisa que eu adoro nestas coisas, que são os salpicos. E para os salpicos terem um espaço, eu vou fazer salpicos com o branco. Eu vou utilizar este pincel fininho que eu vos mostrei, que eu vos falei há bocadinho. Tá? Portanto, eu tenho aqui o molde. Uma vez que é um ovo, vocês vão reparar, ele dança muito, ele não é estático, ele não fica parado. Então, uma forma que vocês podem fazer para ele ficar parado é arranjarem um bocadinho de papel ou um paninho que vocês tiverem em casa e ajeitarem para ele ficar certinho, que é muito mais fácil, tá? Vamos então fazer os salpicos. Eu vou pôr aqui o meu pincel no corante branco, dobro o meu pincel e largo. E eu gosto de fazer em sentidos diferentes, porque aí também vai dar resultados completamente diferentes. E podem bater com o pincel no molde, está bem? Não há problema nenhum. E claro que tudo o resto é uma questão de gosto. Quiserem mais, quiserem menos. Quem diz branco podia ser outra cor. Conseguem ver como fica?
É um efeito que eu gosto muito. Agora, como isto fica aqui tudo sujo à volta, eu tenho que limpar. Eu costumo fazer assim. Peguem papel absorvente. Põe em cima da minha bancada. Viro o molde para cima do papel, pressiono para baixo e arrasto para trás. Qualquer outro excesso faço com a mão, mas pelo menos todo o molde aqui à volta está limpo. E agora, para aplicar a segunda cor, eu tenho que esperar que este branco endureça um bocadinho. Porque se eu puser agora uma outra cor, ele vai se mesclar. Há uma técnica que eu mesclo as cores de propósito, mas ele vai dar um efeito tipo aguarela. Não é o pretendido para agora. Portanto, eu vou ter que esperar que ele seque aqui um bocadinho em temperatura ambiente. Temperatura ambiente para trabalhar o chocolate é sempre à volta dos 18, 20 graus Celsius, está bem? Em temperaturas muito quentes é muito difícil vocês trabalharem com o chocolate, assim como temperaturas demasiado frias. Portanto, sempre à volta dos 18, 20, 22 ainda dá para fazer qualquer coisa, está bem? Vão sempre vendo como é que estão os vossos corantes. Eu, por exemplo, a ver se vocês conseguem ver bem, aqui o vermelho, ele já está a ficar mais sólido. Estão a ver que estes aqui, eles estão o vermelho e o amarelo. Estão a ver que estes aqui estão a se encostar, ou seja, como ele está líquido, e o vermelho e o amarelo já não estão. Ele está-se a cristalizar, é um bom sinal, mas não dá para pintar. Então o que é que eu faço? Com o soprador de ar quente, eu aqueço só um bocadinho, depois volto a misturar. Lembrem-se que para voltarem a reaquecer os corantes, não deixem aquecer demasiado. Ou senão depois vocês têm aquela parte de mexer isso tudo que está em falta. Ok. Enquanto isto está a secar, vamos ver como é que está aqui o nosso chocolate. Ele então está a baixar a temperatura e eu estou à espera que ele fique então aos 34. Ainda não tem 39 graus. E vou mexendo, que é só para ajudar a arrefecer. Eu também costumo pôr assim o chocolate toda à volta das paredes da minha taça, para deixar ele secar um bocadinho, para arrefecer. E depois eu raspo outra vez aqui as laterais. Ele já está a começar a secar. É difícil vocês verem aí numa câmara, está bem? Como é que eu sei que ele está seco? Olhando para a tinta, pronto, que é o corante em si, se ele estiver ainda brilhante contra a luz, é porque ele ainda está fresco. Quando ele estiver mais tipo mate, aí ele já está seco. Ou praticamente já tem pelo menos a camadinha de cima seca, está bem? Ele ainda está aqui. Por exemplo, aqui ele já está seco, aqui não está. É um bocadinho difícil de mostrar assim uma coisa tão pertinho. Mas este efeito é lindíssimo, eu adoro este efeito. Quem já fez chocolate comigo, ainda se lembram de vocês pintarem depois os colegas todos, não é? Com os salpicos. Ok. Vamos então misturar mais um bocadinho aqui o nosso chocolate. Também se vocês fizerem assim, o chocolate arrefece com o ar. Se vocês quiserem formas rápidas de arrefecer o chocolate, um banho-maria frio. Ou podem também estar com um bocadinho de ar-condicionado. Mas é só para arrefecer o chocolate nesta fase. Depois, quando a gente já está nos moldes ou isso tudo, já não podemos pôr ar-condicionado, ok? Vamos ver a sua temperatura. (35). Falta só um grauzinho para voltar a ficar aos 34. Lembrando sempre que o chocolate branco, ele demora muito mais tempo a arrefecer e a chegar às nossas temperaturas certas, está bem? Isto porquê? Por causa da quantidade de açúcar e produto lácteo que ele tem. E é por isso que nós também trabalhamos com ele a temperaturas mais baixas. Formas, por exemplo, para vocês não queimarem o chocolate branco, seja no micro-ondas ou assim, podem diminuir a potência do micro-ondas e fazer intervalinhos muito mais pequeninos. Como é que eu sei que o chocolate está queimado?
vocês notam logo tipo pela cor e um bocadinho pelo cheiro. Não é o chocolate que queima, mas claro, é o açúcar que queima. E uma vez que o chocolate branco, uma das suas propriedades é ter muito açúcar, há mais probabilidades então dele se queimar. Ele já deve estar nos 34. Tá. 33,8. Portanto, está lá pertíssimo. Então, para este método, vou então buscar a manteiga de cacau e são cerca de 2 colherzinhas. Ok? Assim são 2 gramas, a outra não enche tanto. Mas também se forem as 4 gramas não há problema, está bem? É de 1 a 2%, não há crise nisso. Agora sim, o que é que acontece? Uma vez que isto são cristais puros, a manteiga de cacau vai ajudar a criar os restantes criais que estão por aí espalhados. Então isto é um bocadinho como um jogo da apanhada. Ou seja, imaginem que num jogo da apanhada, se eu tiver mais do que um apanhador, o jogo termina mais rápido. E aqui é a fase crucial do movimento. Quando eu digo movimento, não é estarem a agitar assim o chocolate. Tá? Isso vocês só estão a incorporar ar. É ir mexendo de um lado e do outro. E eu também gosto muito de espalmá-lo. Estão a ver aqui com o Salazar, a espalmar. Deixa eu ver se vira assim melhor para vocês. Para espalmar assim. E limpem sempre aqui as paredes. Porque às vezes ele seca tanto nas paredes que depois vai-vos afetar na vossa cristalização do resto. Ok. Eu agora vou mexendo de vez em quando, não preciso estar sempre a mexer, e vou deixar que ele baixe para a temperatura dos 28, 29 graus Celsius. Mas vamos continuar com as nossas pinturas. Ok, ele já me está bastante bem mais seco. Ok? Vamos então iniciar as outras pinturas, vamos ver como é que estão aqui os corantes. Eu, por exemplo, vou querer usar o azul. E o azul eu vou utilizar então uma trincha mais larga. Uma metade eu vou fazer de uma maneira diferente da outra metade. Aqui é só pincéis. Portanto, mergulho então o meu pincel no azul e vou pintar um dos lados, mesmo deixando as marcas do pincel, ficam sempre giros. Ele vai ficar com este aspecto daqui, deixa-me virar assim. Esta é a parte de dentro, mas ele depois, na verdade, vai ficar assim. Pronto. Vocês depois vão ver melhor, deixa eu ver se assim vocês veem melhor a cor. Se eu tapar. Veem bem melhor, não é? Pronto, é para vocês verem qual é o aspecto que ele vai ter. Agora, vou pousar o pincel e deste lado é com aquela técnica da esponja. Eu a esponja que vou utilizar a mesma esponja para todas as cores. Molho um bocadinho e é um bocadinho aleatório. Vocês podem só esponjar assim aleatoriamente, ou se quiserem outros efeitos, podem torcer, que ele aí vai parecer que tem umas coisinhas mais redondinhas. Já vou-vos mostrar com o fundo branco. Vamos perceber como é que ele vai ficar. Mas este vamos sobrepor bem mais. Tenho que aquecer novamente aqui os corantecitos. Aqui o azul, ele já está a secar bastante rápido. Eu não sei se vocês conseguem ver. Se eu mexendo assim, preocupem-se com o azul. Vocês têm partes mais brilhantes e outras que já estão mate. Portanto, está a ir o facto do corante estar a secar é bom. Ok? Porque está bem cristalizado. Portanto, vamos já começar a aplicar uma outra cor. Eu vou pegar aqui, por exemplo, no vermelho. Não é preciso terem muito corante nos vossos pincéis. E eu vou começar a fazer linhas. Isto é como vocês quiserem, para os sentidos que vocês quiserem, como entenderem. Sobreponham também um bocadinho um no outro, direções diferentes.
E agora com a esponjinha, vou agora para o outro lado, utilizando a mesma cor. Tem que aquecer. Sempre que vocês aquecerem, misturem com o pincel, está bem? Se vocês não misturarem, vocês vão estar a utilizar corante sem cristais, porque a parte de cima ficou muito quente, os cristais fundiram-se. Então, vou pegar aqui na esponjinha e vou sobrepor mais. Ok? E vocês podem fazer isto às vezes que quiserem, com as cores que quiserem. A arte, como eu vos digo, é um mundo. Ok, vou pegar no outro pincel, vou pegar no amarelo. Que aqui o meu vermelho, a maior parte dele já também secou. E uma vez que estas pinceladas são fininhas, ele seca rapidamente. Já está a ficar tão bonito com estas cores todas. E agora vamos fazer igual com a esponjinha. Tenho que derreter um bocadinho aqui. Passar o pincel, lembrem-se sempre disso. Podemos usar qualquer manteiga de cacau em pó, mesmo as coloridas, para ajudar a cristalizar? Não. Para cristalizar é só a manteiga em cacau em pó. Manteiga colorida nunca é em pó. Ela vem sempre líquido, que em temperatura ambiente está sólido e em temperatura quente está líquido. Não podemos pré-cristalizar com os corantes, não. Michael, nós, por exemplo, na adição de chocolate, tu utilizas também 1% na cristalização? Não, era o que eu ia explicar agora. É um bocadinho diferente. Eu vou falar assim só por alto para vocês entenderem. Portanto, vocês têm 350 gramas de chocolate, ok? 75% eu ponho a derreter, 25% não derreto, ok? O que está derretido tem que ficar a 45 graus Celsius. E quando tiver 45 graus Celsius, não pode ser mais do que 50 e não pode ser menos do que 40, ou seja, perto dos 45 graus Celsius, eu vou adicionar aquele chocolate frio, está bem, em gotas, dos 25%. Quem diz em gotas ou partido muito, muito, muito pequenino. Ok? E eu então vou adicionar os 25% nessa fase. Não adiciono tudo, vou aos pouquinhos, mexe, derrete, põe mais um bocadinho, mexe, vai derretendo. A única coisa mais chata neste método é que, por exemplo, chegamos à temperatura certa, que é neste caso os 28, 29, e às vezes a gente pode ter pedacinhos de chocolate que não estão derretidos. Então o que é que nós podemos fazer? Ou retiramos, ou a gente tem que aquecer um bocadinho de chocolate para eles se derretam, mas depois mexendo e mantendo mais ou menos a temperatura, para estar sempre perto da temperatura de trabalho, que é os 28, 29, para este chocolate. Os métodos são iguais, não interessa se é chocolate negro, branco, leite ou rubi. As temperaturas finais é que aí é um bocadinho diferente, porquê? Por causa dos constituintes que cada chocolate tem. Ok? Por exemplo, eu vou fazer uma formação, aliás, este é um ovo colorido, há uma outra formação, não sei se vocês já viram, que vai ser um ovo de frutos do mar, que é com chocolates encapsulados no bombom. Eu aí posso fazer com esse método para vocês aprenderem ao vivo como é que é, não tem problemas nenhum com isso. O lilás é aquele que demora um bocadinho, olha que eu pus o papel, está aqui, que é para vocês verem o fundo. Pronto, este é mesmo tipo muitas pinceladas, e claro que aquilo que não está pintado, que está transparente, ele vai ter a cor do chocolate, que é o branco, está bem? E vamos então também pegar a esponjinha para pintar aqui o outro lado.
Falta depois, claro, a cor do chocolate branco. E este aqui que é o pincelado. Este lá que vai notar um bocadinho mais as cores. Mas ambas as técnicas são fantásticas. Agora, tiramos só aqui o da esponja, é que suja um bocadinho mais. É só tirar o restante, porque eu preciso destas faces completamente limpas. Ok? Ele já está quase seco, portanto, eu posso, daqui a bocadinho, já pôr o chocolate. Vou só guardar aqui os corantes. Pincéis. Dica. Estão a ver? Eles são todos sujos com o corante. Eles ficam rijos. Como é que eu limpo pincéis? Água bastante quente e com um bocadinho de sabão da louça. Está bem? Às vezes, por exemplo, nomeadamente cores mais chatas, aquelas mais escuras, com um bocadinho de sabão na mão, vocês mexem aqui o pincel, passa por água. Mais sabão, mexe, passa por água. Está bem? Até ele ficar completamente limpo. E água quente. Às vezes, até tipo numa canequinha, eu deixo eles de molho, sempre em água bem quente. Porque a manteiga de cacau é uma gordura, é difícil de sair. E se vocês tiverem pincéis para pintar muitas coisas, mais vale vocês terem uns pincéis que pintem somente para a manteiga de cacau. Porque se vocês utilizarem para outras cores, daqueles em pós e para pintar os bonecos e outras coisas dos bolos, pode haver ali uma diferença porque o pincel pode ter um bocadinho de gordura. Bem, o chocolate já arrefeceu um bocadinho, tenho que levantar outra vez para ele ter os 29 graus Celsius. Vocês não podem deixá-lo baixar menos de 26 graus, porque aí já está demasiado cristalizado, ok? Então eu vou agora aquecer um bocadinho com o superador já quente. Quem não tiver um superador, pode aquecer um bocadinho num banho-maria para controlarem um bocadinho mais, até o micro-ondas, mas o micro-ondas, eu nunca sei 5 segundos, 10 segundos, é um bocadinho difícil. Eu utilizo sempre a pistola de ar quente. Vamos lá então. Sempre que vocês aquecem, misturem bem, porque a temperatura é diferente, em baixo, em cima, qualquer lado do chocolate. Vamos medir para ver qual é a temperatura. Só falta 1 grau. Ok, está a 29,5, mas eu posso já usá-lo porque o meio grau ele baixa rapidamente enquanto que eu vou buscar o molde, enquanto não sei o que mais. Não há problema nenhum nesse sentido. Ora bem, agora para ter o chocolate convém então eu ter ele, o molde, digo, direitinho. Os corantes já estão secos? Estão, sim senhor. E o que é que eu vou fazer? A olho, eu vou pôr metade do meu preparado numa meio ovo e a outra metade no outro meio ovo. Ok? Antes disso, desculpem que agora foi esquecimento meu, falta-me o pé. Mas isso é num instante. Papel vegetal, o meu arco, e vou pôr lá só o chocolate. Não é preciso encher o ar por inteiro. Está bem? É ter uma altura mais ou menos de 1 centímetro. Aqui eu bato um bocadinho o tabuleiro. É para quê? Para o chocolate achatar. Pode às vezes sair um bocadinho de chocolate por fora, não há problema nenhum. É só pressionar aqui. Pronto, ao menos isto está despachado. Agora sim, divido bem aqui entre o ovo. Eu às vezes esqueço-me dos pés e depois tenho que fazê-los sempre posteriormente. Ok, vamos bater um bocadinho para sair ar. Agora, como vocês veem, ele não cobriu o ovo inteiro. Não é preciso, está bem? Porque depois é um grande desperdício de chocolate. O que é que eu costumo fazer? Eu deixo o chocolate verter até às laterais e vou girando. Uma vez que ainda por cima é uma camadinha que a gente vai querer fazer, temos todo o tempo, é só ver de maneira que o chocolate não saia do molde e que chegue às laterais. Vocês podem sair um bocadinho das laterais, não há problema nenhum. Como nós estamos a utilizar chocolate branco, ele demora sempre um bocadinho mais a criar uma camadinha. E eu estou a utilizar chocolate de 3 gotas, ou seja, ele é um chocolate que tem alguma viscosidade boa.
Se eu tivesse a utilizar um chocolate com mais gotas, tipo 4, 5 gotas, isto ainda iria demorar muito mais, por causa da fluidez que o chocolate está. Às vezes eu deixo ele descansar assim um bocadinho, depois volto outra vez a fazer isto aqui tudo à volta, está bem? Por exemplo, às vezes quando o chocolate é bem mais viscoso, isso foi uma forma que eu aprendi também antes a fazer chocolate, que era ovos de Páscoa, quero eu dizer, que é com um pincel, pronto, eu vou fazer de conta que é espátula, com um pincel a gente puxa o chocolate todo para as laterais. Mas eu sempre fiz assim, nunca tive problemas. Agora é só uma questão de paciência. Sim. Pode ser um chocolate branco de uso culinário? Não. Vou explicar porquê. O uso culinário, às vezes os chocolates culinários não têm a percentagem de manteiga de cacau adequada para vocês temperarem. Ou seja, às vezes os moldes podem, o chocolate pode sair do molde, como pode não sair do molde. Mas a viscosidade do chocolate de culinária é uma viscosidade muito alta. Normalmente é de 1 a 2 gotas. Dependendo das marcas e assim, e se não tiver outro tipo de produtos, como é óbvio. Então é um chocolate demasiado espesso quando está derretido. E isto é sempre trabalharem com chocolate de qualidade, está bem? Mesmo com sucedâneo, é a mesma história. O sucedâneo depende das marcas e ora pode sair do molde, ora não pode sair. Eu gosto sempre de trabalhar com chocolate, verdadeiro chocolate. No caso dos ovos da Páscoa, eu também gosto de fazer ovos da Páscoa com uma casca mais fininha, está bem? Aquelas cascas mais grossas, mas isso sempre foi uma coisa minha de criança. Eu não gosto dos ovos da Páscoa, são difíceis de partir, depois não gosto de comê-los, trincá-los tão grosso, mas isso é uma coisa, sempre foi um gosto meu. Então eu gosto deles sempre com uma casca mais fina, não muito fina, como se fosse a capinha de um bombom, claro que não, mas pelo menos, uns 3 milímetros, 2, 3 milímetros. Eu vou tirar aqui um bocadinho do excesso, papel vegetal, vou colocar o meu raspador e eu vou então virar o chocolate, tirar o resto e vou bater com o meu raspador com a parte amarela, que é para tirar o excesso de chocolate que eu tenho. Eu não quero tirar em excesso demasiado, é tirar só um bocadinho. Não sei se conseguem ver, aqui com o raspador sem virar isto para cima. Oi? Tiro o restante. Já fiz aqui uma saída no chocolate, que a gente chama assim quando passa o raspador sem querer lá dentro. Eu já tenho aqui chocolate a ficar mais rijo. Este chocolate que está no papel, eu só dobro o papel, eu vou deixar ele ficar rijo dentro do papel, depois parto aos bocadinhos e está ótimo para usar para outra coisa que quiserem, está bem? Vou buscar só aqui mais um papel. A partir daqui, é simples. Um papel, e vou virar isto para baixo. Porquê? Porque assim, qualquer restinho de chocolate vai escorregando e ao menos ele vai nos dar a fazer aqui um pezinho. Agora, eu gostava de vos mostrar como é que ele vai ficar já com a cor do chocolate e a pintura. Estão muito giros, pá. Agora daqui, eu tenho que deixar isto estabilizar. Chocolate vai ter que baixar para a temperatura ambiente. Como é que eu sei quando ele está em temperatura ambiente? É quando ele fica a baixo. E depois, se eu quiser despachar um bocadinho mais a coisa, ponho-o ligeiramente no frigorífico. Claro que o frigorífico convém ter uma temperatura à volta dos 10 graus Celsius. Eu sei que a maior parte dos frigoríficos não tem isso,
mas se puserem lá menos tempinho, dá, está bem? Pronto. São pequeninas manhas. Não é manhas, são truques só para toda a gente faz. Basta só, é por menos tempo. Oh, Michael, recorde-me aqui e ajude-me. Não tendo a manteiga de cacau colorida, se eu tiver pepitas de manteiga de cacau, as derreter e juntar corante em pó lipossolúvel, resulta também. Resulta, mas tens que fazer aí outros processos. Vou-te explicar porquê. Os corantes em manteiga de cacau, vocês também têm que os pré-cristalizar, vocês também têm que os temperar. Têm quantidades diferentes. E depois, ao fazer o corante, vocês também têm que o passar por um coador e há quem ainda passe por um pano, porque às vezes ficam pigmentos do corante, não é? Mas que dá perfeitamente. Mas normalmente o corante é à volta dos 7% que vocês usam para a manteiga de cacau. Mas depois têm que temperar, têm que coá-lo num passador bem fino, temperar novamente e depois passar num pano, aqueles panos brancos que agora não me lembro o nome. Não me lembro o nome daqueles panos. É aqueles que... aquilo é um pano tão básico que se compra. Mas pronto, é aqueles que dê para si. Para escorrer. Sim. Depois disso, então, é guardá-lo e tem corante de manteiga de cacau feito. Uma coisa é tingir chocolate, outra coisa é pintar chocolate. O que nós fizemos agora hoje é pintar. Tingir é diferente. Por exemplo, tingir. Eu quero chocolate branco e quero que ele fique todo azul. Ok? Eu não ponho manteiga de cacau colorida para tingir chocolate, porque é um desperdício de produto. Então eu aí prefiro utilizar o quê? Corante lipossolúvel em pó, que vocês também têm à venda aqui no Isto Faz, que são embalagens, bonhões. Aí sim, vocês então derretem o chocolate branco e vocês põem o corante quando ele estiver bem quente, aos 45. Agora, aí depende da quantidade de corante, se vocês querem mais azul, menos azul. Estas coisas das cores é assim um bocadinho... A gente nunca tem as cores sempre todas iguais, quando somos nós a fazê-las, não é? Mas depois aí vocês mexem bem, qualquer coisa, se tiver alguns pigmentos, porque depende também a cor, é também passá-las só o chocolate assim um instante num passador, voltar a temperar, e vocês ficam então com chocolate tingido. No entanto, existem agora uns produtos novos em que vocês conseguem tingir o chocolate, e são fixes, que é corantes lipossolúveis em gel, ok? Que vocês põem um bocadinho daquele gel para dentro do chocolate e é muito mais fácil tingir. Mas pronto, o gel é um gel diferente dos outros gels, não é? Aquele gel que vocês, por exemplo, põem no Royal Ice, no Buttercream e isso tudo, porque esses têm uma grande porcentagem de água, este não tem tanto. E então também é muito mais, claro que aí é muito mais fácil tingir chocolate, aí a cor fica sempre lisinha, bonitinha. Eu não sei quais são as cores que têm, mas nós temos cá no Isto Faz. É uma questão de vocês consultarem na loja online e vocês têm esses gelos para tingir. Pronto, a nível de tempo que vai demorar a sair do molde, depende, ok? Depende da quantidade de chocolate que se tem, depende da temperatura que está no nosso frigorífico, depende de como foi a pré-cristalização, inclusive, tá bem? Isto é sempre aquela parte que a gente tem que esperar um bocadinho para ter os nossos resultados. Como é que eu sei quando ele está pronto? Eu não posso logo virar o molde, vocês devem olhar por baixo do molde. Normalmente quando nós pomos o chocolate, quando ele está fresco, o vosso molde está muito transparente, vocês conseguem ver bem as cores. E quando ele começar a ficar tipo baço, ou seja, vocês já veem a cor do policarbonato normal, é porque já se soltou, está bem? Porquê que o chocolate se solta dos moldes? Ele minga, e é um poder que nós chamamos poder de contração, e isto é feito pelos tais cristais, ok? Os bons cristais, eles vão formar uma rede e vão se unir uns nos outros, e quando se une, ele minga, e é por isso que sai dos moldes. Não havendo uma quantidade certa de cristais ou uma pré-cristalização mal feita, eles não conseguem ter esse poder. Então é por isso que às vezes ficam lá, porque não conseguem mingar, ou porque estão tantos cristais que eles não têm capacidade para se juntarem, ou mesmo tendo poucos cristais, são tão poucos que eles não conseguem formar a rede para se puxarem uns nos outros e fazer este poder de contração.
Pronto, o ovo ainda não está, ele precisa realmente mais tempo. Lembrem-se que os 3 fatores importantes numa pré-cristalização, temperatura, movimento e tempo. Eu tenho que dar tempo para as coisas que acontecerem, está bem? É a mesma coisa como eu costumo fazer a comparação. A gente tem que esperar 9 meses para um bebê nascer, eu não vou tirá-lo aos 3 meses. Entendem? Portanto, a gente tem que dar tempo para as coisas acontecerem. No ovo, as cascas ainda não estão. No entanto, o que é que já está? É aqui o nosso pé. Está bem? Isto depois agora é muito fácil de tirar. Eu vou-vos mostrar aqui. Portanto, o ar como é metálico, então vocês conseguem só puxá-lo aqui um bocadinho e ele sai. E vocês já têm aqui a base para o vosso ovo. Ele sai facilmente porque é redondo. Não experimentem a fazer isto com outros formatos, que às vezes eles não saem. Não, está bem? O redondo é sempre fácil. Às vezes, se vocês quiserem, para fazer formas diferentes, é vocês fazerem uma placa de chocolate e aí então é com um cortador em formato de estrelinhas, corações e assim. Mas quanto mais simples e menos arestas tiver o molde, o cortador, mais fácil de sair. Está bem? O hexágono também sai muito bem e não é tão vincado, entendem? O problema é mais as estrelinhas e assim. Então, eu tenho aqui este chocolate que foi aqueles restinhos que eu tirei do ovo, estão a ver? Ele já está aqui separadinho. O que eu faço? Bato-lo aos bocados. Eu tenho aqui um outro que tem um bocadinho de corante. Esses não uso. Guardo e reutilizo para uma próxima. Está bem? Não é para porem no lixo, ele está bom. Ou então, se vocês quiserem, se vocês forem gulosos como eu, aproveitem e é o vosso snack. Ou enquanto estão à espera, não é? Ficam ali a comer chocolate. Vocês, para aqui, o que vamos fazer é, a próxima fase, eu vou ter que colar uma casca na outra. Como é que nós colamos isso? Há pessoas que colam com chocolate, há outras que fazem de outras formas. Eu simplesmente vou aquecê-lo. Eu vou só explicar como é que é o procedimento, enquanto que a gente tem o nosso chocolate ainda a estabilizar. Existem máquinas especiais para colar isto, mas não é necessário. Vocês têm tanta coisa em casa que é fácil de fazer. Eu tenho este tabuleiro, aço, e viro ao contrário. Ele é liso. Se vocês não tiverem um tabuleiro destes, o fundo de um tacho. Eu fiz montes de ovos com fundo de tacho, porque era o que eu tinha na altura, em casa. Nós vamos ter que aquecer esta placa e depois eu vou agarrar as duas metades cá em cima. Elas vão derreter-se ligeiramente. Não posso deixar de derreter muito. E depois aí, colo-as. Eu aqueço com o soprador. Em casa, quem não tem, há outras formas de aquecer isto, nem que seja por um bocadinho no lume do vosso fogão. Tá? É fácil. Para colar aqui, é que é um bocadinho diferente. Está bem? Eu não posso pôr um bocadinho de chocolate aqui e pôr o ovo. Porquê? Porque o chocolate agarra-se um bocadinho no princípio, mas ele vai acabar por cair. Porque não houve uma ligação entre os chocolates. Chocolate seco com chocolate seco não cola, porque não há uma ligação de cristais para ficarem presos. Então a gente tem que sempre derreter ligeiramente. Para quê? Para que o tal líquido consiga fazer essa ligação. E o que nós vamos fazer aqui é com uma colher. Uma colher de sopa normal. Porque é uma colher de sopa. Eu vou aquecer aqui a colher com o soprador. Vou derreter um bocadinho aqui o chocolate e depois vou passar o meu ovo. Porquê é que eu faço isto com o fundo de uma colher? A colher é côncava, não é? Qual é o formato de baixo de um ovo? Côncavo. Então aí a colagem vai ser perfeita. Se vocês só tiverem aqui a pôr chocolate ou derreter um bocadinho de nada, é muito liso. Então ele não vai agarrar tão bem a base do ovo. Com isto, o côncavo, sempre resultou porque ele abraça o fundo do ovo. Imaginem, já que estamos a falar de ovos, vocês querem, por exemplo, fazer os ditos ovos surpresa, como ter lá dentro um brinquedozinho, outras coisas lá dentro. É muito fácil. Vocês pegam em metade do ovo e noutra metade, não é? Em vez de colá-las logo, vocês só derretem uma, põem lá o brinquedozinho ou
eu às vezes costumo pôr tipo marshmallows, Smarties, gomas, amêndoas, aquelas de chocolate ou açúcar, conforme vocês quiserem. Depois então é que eu aqueço a segunda casquinha e coloco por cima. E aí então vocês vão ter o ovo com as coisas lá dentro. Depois têm que ter sempre cuidado que lá dentro não tenha nada que tenha conteúdo líquido, para não estragarem o vosso ovo, ou que sejam coisas muito sólidas que possam furar o ovo por dentro, ou muito pesadas, está bem? Tudo depende também das coisas que vocês puserem lá dentro, isso já é um mundo. Também isto vocês conseguem fazer ovos, por exemplo, em vez de ser chocolate liso, com textura, vocês podem pôr crocantes. Por exemplo, há o foitilho, não sei se vocês conhecem. Basicamente isto é bolacha triturada, muito fininha, e isto também fica um aspecto crocante muito porreiro nos ovos. E no próprio chocolate em si. Pronto, isto aqui é o que nós estamos a fazer hoje, é mais para perceber aqui o colorido, e o chocolate é chocolate liso. Mas imaginem, quando vocês estiverem a temperar chocolate, quando estiverem perto da temperatura de trabalho, misturam um bocadinho de foitilho, a quantidade que vocês querem, não exagerem, tá? E se misturarem, façam tudo normalmente do ovo e vocês depois então vão ter um ovo em que o chocolate é crocante. É um exemplo de, quem diz isto, há outras coisas, há pedacinhos de bolachas, com pedacinhos de bolos, com fruta liofilizada, são vários exemplos. Vocês não podem pôr isto em temperaturas elevadas, tipo quando a gente derrete completamente o chocolate, 45 graus Celsius. Porquê? Porque ele amolece isto. Então tem que ser perto da temperatura de trabalho, perto dos 30. Daí já fica crocantezinho e olha, fica de matar, fica mesmo bom. Ele ainda não está, mas eu queria tentar vos mostrar aquela situação de saber quando ele está bom ou não. Eu não sei se conseguem ver na câmara. Deixa-me ver qual é que é o que dá para ver melhor. Eu, por exemplo, neste aqui, eu tenho esta parte que está mais baça, enquanto que aqui eu ainda vejo muito bem a cor, está muito brilhante. Na câmara deve ser difícil verem isso, porque ele tem que ficar todo mais baço, esbranquiçado. Depois sei, só quando ele estiver todo nesta cor mais baça, é que eu sei que ele sai. Não estejam a puxar a arrancar o chocolate, vocês aí normalmente vão ter problemas, depois a cor ainda não está, e depois partem o chocolate, o corante também fica logo todo, não agarra-se ao chocolate, portanto, é uma forma de vocês verem isto, e é por isso que os policarbonatos também são transparentes, para vos ajudar a ver isso. Agora, por exemplo, formas de vocês embrulharem e para poderem oferecer os vossos ovos da Páscoa. Pronto, este é um ovo que se mantém bem em pé. Se vocês não quiserem fazer o pé, podem não fazer. E vocês, o ideal é arranjarem aquelas folhas tipo de seda ou daqueles de acetato fininho e embrulharem, fazerem um assim, que é o típico. Mas este em pé, pronto, sempre vocês podem pôr numa caixinha, que é, por exemplo, aquelas caixas de termoformato, também de acetato, que existem de vários formatos. E assim vocês veem logo o conteúdo do ovo, que é muito bonito. Depois há outras caixas também com viseira transparente e outra caixa não, ou até podem confeccionar as vossas próprias caixas e os vossos próprios embrulhos, está bem? Eu gosto sempre de fazer as coisas um bocadinho mais transparentes, que é para quê? Isto é uma coisa feita por vocês, é completamente artesanal, então é para verem o resultado do vosso trabalho e da vossa criatividade, porque não é um ovo que a gente compra no supermercado, que são todos iguais, não, é completamente distinto um dos outros. O spray, para esta fase não. Para esta fase não se deve utilizar o spray. Porquê? Porque ele é demasiado frio. E aí o que é que eu estou a fazer? Eu estou a congelar os meus cristais e não estou-lhes a dar tempo de sair. Vai sair a geneira. O spray nós utilizamos mais para quê? Para colar as peças. Imagina que eu colo as duas casquinhas. Em vez de ficar lá não sei quantos minutos à espera, faz-me aquilo rápido. Ou quando eu ponho no pé. Dá para fazer sem o congelante? Dá, só que a gente tem que ficar lá, espera. Para despachá-lo dele sair do molde? Não. Está bem? É um choque térmico muito grande que vai resultar a geneira. Pronto, eu estava aqui a querer acelerar a coisa e é para vocês verem o resultado, o que é que acontece quando a gente está a acelerar as coisas quando não devemos acelerá-las. Normalmente a gente tira os ovos assim e elas saem. Ele já está solto. Só que como eu estava realmente a despachar, ao fazer isto, a tinta não veio toda, o corante não veio todo.
Desculpa, era nesta câmera. O corante não veio todo agarrado. Mas porquê? Porque eu puxei. Ok? Perceberam? Não é porque estava mal feito, é porque eu puxei. Estava a querer acelerar a coisa. Este, como teve uma pintura diferente, ele já está. Este ficou lindo. E olhem o brilho que ela tem. Como vocês veem, como eu puxei e não deixei estabilizar. Está bem? Mais uma vez. Não quis dar tempo, quis acelerá-lo. Não devia. Devia ter deixado ali. Era mais uns 15 minutos, mas pronto. Tudo bem. Porque de resto, aquelas partes que vocês repararem aqui, estão a ver, ele está bonito, ele está brilhante. Só realmente, este, que é sempre a parte que demora mais a estabilizar, é que foi pena. Ok? Portanto, já sabem o que não fazer. Mas vamos então continuar, porque dá para fazer o ovo na mesma. Isto também era só uma técnica de pintura e vamos então agora fazer a colagem das duas peças. Sim. Michael, pode ser pintado agora por cima, de alguma forma? Pode, mas o efeito final não é igual. Não é igual. Eu, por exemplo, posso-vos mostrar. Olha, eu estou a fazer com a esponja. Também existem técnicas de pintura por cima. Eu também posso fazer isto com chocolate por cima. Só que o que é que vai acontecer? A pintura não vai ficar lisa. Ele vai ficar com textura. Mas existem estas técnicas, existem. Eu costumo fazer isto, por exemplo, com o chocolate pré-cristalizado para ficar ele todo rugoso. Sim? Esse corante que está nas formas é que já não dá para reutilizar numa outra altura? Dá, basta derreterem e voltarem a pôr dentro do pote. Pronto, agora é só esperar secar, mas eu não sei se conseguem perceber na câmara, ele fica com textura. Não fica este brilhante liso, ele fica mais baço, mas com textura. Então, o fundo de um tacho, eu costumo usar sempre estes tabuleiros. Vamos aquecer. Ok, vamos pegar então aqui nas nossas duas metades. Mexemos elas um bocadinho, tiramos uma, tiramos a outra, juntamos. E agora eu tenho que manter aqui tudo junto. Para ser mais fácil, é vocês porem assim o ovo de lado, por causa da gravidade. E aqui pegam no congelante, agitem-no. Ele tem uma palhinha que é para a gente chegar ao sítio correto. Não muito junto, ou senão ele fica manchado. E é só na zona que a gente quer que ele cole. E vamos deixar ele repousar. Agora, como é que eu deixo ele repousar? Fazem uma caminha com papel. É também para ele não fugir. Não conseguem ver, desculpa. Pronto, é assim que ele não foge. Este aqui está assim, é só limpar normalmente, está bem? Vamos então colá-lo aqui. Agora, uma das dificuldades para vocês colarem no pé é saberem se ele está direito ou não, ok? Então vocês têm que sempre olhar de um lado, olhar do outro, porque às vezes eles ficam inclinados. Se ficarem inclinados, há mais probabilidade de ele tombar. Portanto, eu vou aquecer o fundo da minha colher com o soprador. Fundo da colher, então, aqui no centro. Faço assim uns movimentos circulares, que é para criar a concavidade.
pego no meu ovo e é aqui que vocês têm que ver se ele está direito, se não está direito. E se vocês veem que ele está a aprender muito rápido, não forcem-no com os dedos, porque depois acabam por partir. E para ajudar no processo, congelante, e temos um ovo em pé. Ok? Pronto. Ele está lindo, está brilhante. Este lado, como vocês veem, a pintura por cima, ele fica baço. Ok? Não tem este brilho. Estão a ver aqui um brilho, e se eu virá-lo, aqui já não tem tanto. Mas tem textura, ele tem textura. Pronto, e assim vocês têm então uma maneira fácil de fazerem ovos da Páscoa, está bem? É completamente artesanais e está com um toque artístico, mais acima de tudo, que é uma das questões que eu adoro neste meio e todos eles são diferentes e cada um de nós, com a nossa criatividade, conseguimos fazer resultados completamente diferentes, está bem? Pronto, eu não tenho aqui nenhuma decoração específica, mas olha, eu tenho aqui pepitas de chocolate, só para vocês verem como é que se cola, está bem? Pepitas de chocolate Rubi! Aquece a colher. E é só um toquezinho de nada. Pega no que vocês quiserem. Já está. Se vocês veem que ele cai, porque às vezes depende do tamanho da vossa decoração, já sabem, spray. Ficou lá agarrado. Então, olha, da minha parte, eu espero que tenham gostado, mais uma vez. Pronto, sempre é uma forma fácil e diferente de vocês fazerem uma coisa nesta Páscoa. Até uma próxima, malta. Obrigada, boa noite, até uma próxima. Obrigada.